Parar gravação. Tocar 2 vezes para ativar. Olá, amigos. Hello, friends. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem me assiste em outro horário. Hoje venho trazer algumas informações de saúde atualizadas. Quero conversar um pouco sobre percepção e autoestima. Então já te peço que deixe o seu like, compartilhe essa live para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e indique para outras pessoas que queiram e necessitam ouvir sobre o que vamos conversar. Já lanço aqui uma pergunta. Quem nunca recebeu algo inesperado? Talvez aquele presente, né, que você não esperava ganhar e você ficou feliz ou não se agradou muito. E quando é uma notícia desagradável? Como viajar nos feriados sem gastar muito? Mensagem Como não lida. você reage? Como você lida ou lidou com a informação? Enquanto você pensa, te convido a fazer um breve exercício de relaxamento comigo. Faz assim, ó. Inclina a cabeça para o lado, apoia a sua mão, alonga por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Agora puxa o ar pelo nariz, enquanto eleva os ombros. Depois solta o ar devagar pela boca e abaixa os ombros. Vamos repetir mais uma vez. Pronto. Agora que você já se alongou, já respirou, te peço licença para tomar uma água, para molhar as palavras, como diz um amigo. Para quem não me conhece, eu sou Ana Santos, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em traumato-ortopedia e desportiva, sou especializada em técnicas de terapias manuais, RPG com reequilíbrio biomecânico corporal, sou membro da Associação Brasileira de Crochetagem. Pausa para a subida do balãozinho. Você não viu, né? É que ele subiu tão rápido que você nem notou. Mas aviso aos flutuantes que crochetagem nada tem a ver com crochê ou tricô, e sim é uma técnica valiosa cujo objetivo é tratar desordens musculares, articulares. É muito eficiente na redução de aderências cicatriciais, ajuda os indivíduos a se moverem melhor e sem dor, que é o mais importante. E agora, sem mais delongas, vamos continuar o nosso assunto sobre percepção e autoestima no enfrentamento do câncer de mama. Estamos no mês de outubro, o qual é dedicado ao cuidado da saúde da mulher, né? Então, a maioria das atenções, são voltadas para a prevenção do câncer de mama e o cuidado com a mulher. Então, tem vários eventos aí ocorrendo.
e hoje eu quero bater um papo sobre isso e compartilho com você um pouco da minha experiência com a oncologia. Durante a minha formação, já quase na reta final, tive a oportunidade de estagiar em uma das unidades de saúde lá em Madureira, na clínica Dr. Alberto Borgetti. Iniciei na área de traumato-ortopedia e certa vez tratei de um paciente que havia feito cirurgia de reconstrução do tornozelo. E ele colocou pinos e precisou também colocar um estabilizador que ia do maléolo até o côndilo lateral do joelho. Então ia do maléolo fibular até o côndilo lateral do joelho. E esse paciente chegou na unidade com os membros inferiores bastante edemaciados. E sabe como é o serviço público, né, gente? É uma fartura tremenda. Então não tinha nem uma panqueca de gelo para se fazer uma crioterapia. E eu fiz o que achei que devia ser feito, que eu poderia fazer naquele momento, que foi uma drenagem linfática manual. Ao ver o resultado do meu trabalho, uma das coordenadoras me chamou para perguntar que técnica era aquela que eu havia aplicado, por quê, para quê, onde e com quem eu havia aprendido aquela técnica. E como estagiária, eu pensei que tivesse feito algo de errado. Mas, para minha surpresa, ela me convidou para trabalhar no setor de oncologia, que até aquele momento ainda não tinha passado, né, um profissional, ainda não tinha tido um profissional ali que aplicasse a técnica com tanta eficiência. Então, para mim foi um presente poder atuar na área da oncologia. Então, ela não só disponibilizou uma sala privada refrigerada, enquanto os colegas sofriam com o calor, né, na sala de traumato, onde só tinha um humilde ventiladorzinho, e enquanto eu pude ter esse privilégio de ter uma sala refrigerada para tratar dos pacientes, e ela me incumbiu de uma grande responsabilidade, que só eu poderia ter acesso ao setor e só poderia entrar lá quem tivesse a minha autorização. E, além disso, ela se comprometeu a pessoalmente conseguir todo o material, todos os insumos necessários para que eu pudesse aplicar o tratamento com os pacientes, além de me dar as horas curriculares necessárias para complementar a minha carga horária de estágio, né? Então, até aquele momento, eu nunca tinha tido um paciente pós-câncer e tive o privilégio de iniciar uma paciente que havia feito mastectomia radical total. Era uma senhora bem idosa que entrou, obviamente, triste, desanimada, e ali eu pude acolher,
conversar com essa senhora, aplicar a DLM, e a cada dia que ela ia para fazer o tratamento, ela saía diferente, com outro astral, com uma autoestima melhor, mais elevada. Além, é claro, da melhora visível da redução do linfedema. Até que um dia ela chegou lá no setor chorando, mas de emoção, de alegria, porque o médico a liberou do tratamento, falou para ela que ela não tinha mais nada de câncer nem linfedema, que poderia voltar a levar a vida dela normalmente. E aquilo para mim foi uma alegria, foi uma satisfação, uma gratificação imensa. Então, hoje eu paro para pensar o quão importante foi aquele momento ali para mim. Posso acompanhar aí o avanço da medicina, as pesquisas. No ano passado eu participei do último congresso que falou sobre o câncer de mama, os recursos de exames e tratamentos pela Fiocruz, onde foram reunidos vários profissionais de saúde, não apenas médicos, mas fisioterapeutas, psicólogos, a equipe da área de tecnologia. Então, é sobre isso que eu quero conversar hoje com você, expor as últimas informações a respeito. Então, eu começo fazendo uma breve revisão do que é o câncer de mama. Ele é resultado da multiplicação de células anormais da mama, tá? Essas falhas genéticas, elas se reproduzem com muita rapidez, podendo agredir outras áreas do corpo, né, outros órgãos, mas isso não significa que vai conseguir, porque hoje temos recursos aí mais avançados que conseguem detectar com mais rapidez, e para isso precisamos fazer a nossa parte de qualquer sintoma, qualquer alteração, procurar o médico para fazer esse check-up, fazer esse reconhecimento. Eu vou fazer algumas pausas aqui em alguns momentos, tá? Para poder trazer a informação de forma bem precisa. Então, quais são os sintomas iniciais, né? Os aspectos, os sinais iniciais? A gente não sabe como surge, qual é o motivo que essas falhas ocorrem, mas é possível perceber alterações na pele, né? Como é o caso especificamente na mama. Então, se tiver um aspecto de casca de laranja, como se fossem estrias, avermelhadas, mas está num formato diferente da estria, desconfie. Se surgir algum nódulo, algum carocinho diferente, de aspecto diferente, ou alteração no bico do mamilo,
ou ainda secreção, procure um médico, não perca tempo, procure um médico para que esteja fazendo esse exame, para que seja feito esse exame, que pode não ser o câncer, pode ser um cisto, por exemplo, e então é necessário acompanhar bem de perto. Então, com relação aos exames, a gente sabe que além do autoexame, tem a biópsia para identificar qual é o tipo desse câncer, qual é a fase, para que a partir dali o médico adote a conduta mais adequada. Tem a ultrassonografia, tem a mamografia, em vários tipos aí, temos a convencional e a digital, ambas utilizam chassi, né? Então ela tem a radiação, emite uma radiação. Entretanto, pode ser feito a cada ano, né, anualmente, por mulheres na faixa de idade entre 35 e 40 anos. Lembrando que se essa mulher, essa moça, tem algum outro caso na família e identificou alguma alteração no seu corpo, na sua mama, esses exames podem ser solicitados também em mulheres com menos de 35 anos, tá? Temos a mamografia de rastreio, que é feita em mulheres com idade entre 50 e 69 anos de idade. E o tipo de exame mais atual que nós temos, que foi lançado no ano passado e autorizado pela Anvisa, né? Existe uma portaria que dispõe, né, e libera a aplicação desse exame e do tratamento também, que eu vou comentar mais para frente um pouquinho, né, que é o exame de mamografia, que é totalmente digital, com o uso da inteligência artificial. E qual é o diferencial desse mamógrafo, né? Ele se utiliza de um software chamado Radiomix, portanto, ele dispensa a necessidade de um chassi, então quase não tem radiação, é mínima possível, e o tempo também de exposição é muito menos, é coisa de segundos. É como se você fosse tirar uma foto da estrutura. Do mesmo jeito que a gente tira uma selfie em poucos cliques, em poucos segundos, aí na faixa aí entre os 3 e 5 segundos, esse mamógrafo com o Radiomix, ele escaneia a estrutura, no caso a mama, né? Dentro de 5 a 7 segundos, ele não só mostra a imagem, mas como também registra e transcreve toda a estrutura com as suas alterações e já deixa salvo no sistema operacional local. Essa é a principal diferença dele dos demais mamógrafos. Então, ele dispensa o chassi, é muito rápido, não dói, e o mais importante, o resultado é na hora, é em tempo real. Então, quando esse paciente sai do local do exame, ele geralmente já sai com o resultado,
ou com o protocolo, para que quando essa paciente chegar no consultório médico, né, na consulta médica, esse médico responsável já ter acesso a todas as informações, todos os dados desse paciente, né, dessa paciente, no sistema geral de saúde, cujo o trabalho do profissional que realizou o exame é copiar, lançar todos esses dados no sistema geral de saúde, um protocolo geral no sistema único de saúde. Então, já vai estar lá. E quanto ao tratamento, né, além dos que a gente já conhece, de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, não vou entrar muito nesse critério, mas o último tratamento aí liberado pela Anvisa e que já está sendo disponibilizado no SUS, em 2 unidades do SUS a princípio. A tendência é se expandir, então tenham calma, que vai chegar para todos. A gente sabe que no Brasil as coisas andam em passos lentos, mas o importante é que quando a gente olha para trás, a gente vê que já foi bem pior, já foi bem mais difícil, né, gente? Então, quando a gente recebe uma notícia dessa, acende uma luzinha, uma pontinha de esperança, e é isso. Então, o tratamento mais atual aí chama-se crioblação. É um tratamento que se utiliza de temperaturas, né, de contraste de temperaturas frias, na casa aí dos 140 a 160 graus, alternando, né, com alternância em uma temperatura quente também, para aquecer, com o objetivo de quê? Primeiramente, promover um congelamento da célula cancerígena, para neutralizar esse câncer, para parar, fazer com que ele pare de se reproduzir, pare de avançar. Então, em estágio inicial, tem se mostrado bastante eficaz, aí mais de 88% dos casos já demonstrou eficácia, demonstrou sucesso nesse tratamento e posteriormente a temperatura aquecida é para justamente eliminar de uma vez essa célula cancerígena. Ela evapora, fazer evaporar, desaparecer essa célula agressiva. Então, tem se mostrado aí com bastante eficácia. Então, é uma pontinha de esperança. E quanto a receber o diagnóstico, né, o que a gente faz enquanto espera por esse tratamento? Né? Que a gente sabe que, como eu falei, demora um pouquinho de chegar. Então, o que a gente faz nesse período? Continua seguindo a vida normal, tá? Não deixem de procurar o tratamento, porque é importante. Então, quanto antes, melhor. Se você está aí com seu nome no CISREG, para iniciar o seu tratamento,
ou talvez de algum familiar, de algum parente seu, tá? E esse nome ainda não saiu, ainda não foi chamado. Vou deixar aqui uma dica preciosa, gente. No centro da cidade, na Rua da Assembleia, tem um prédio, no número 77. Esse prédio é bem grande, todo espelhado, bem bonito. E lá você consegue agilizar o seu chamado. Então, o ideal é o quê? Quando você recebe o diagnóstico, geralmente o médico te dá um papel para inserir os seus dados no CISREG, que exige um prazo aí entre 30 e 45 dias, só que na prática a gente sabe que é bem mais demorado do que isso. Então, passou esse prazo, 45 dias, 2 meses, 3, não foi chamado, não perde tempo, vai lá nesse prédio, tá? Que lá eles têm como agilizar o seu chamado, em casos urgentes, e não só para o câncer de mama não, tá, gente? Outras doenças, outras patologias que necessitem de urgência, quem está aí na fila esperando por uma cirurgia, trauma ortopédica, ou seja, cardiológica, ou alguém com um filho especial que necessite de um tratamento, e o nome consta no sistema e ainda não foi chamado, passou muito do prazo, vai lá, não perde tempo, vai lá, com certeza você vai conseguir, tá ok? Lembranças. Relembre o que você estava fazendo em março de 2015. Estudou na Então, Face Fisioterapia no Rio de o que Janeiro. fazer quando se recebe o diagnóstico de um câncer? Como cuidar da autoestima nesses casos? Então, é necessário manter as emoções, o autocontrole das emoções. Procure fazer coisas para descontrair a sua mente, para não ficar com foco no problema. Procure cuidar da sua alimentação, evite comer carne vermelha, enlatados, embutidos, alimentos processados, para que haja uma melhor qualidade de vida, principalmente enquanto espera o seu chamado no CISREG. Faça uma atividade física, procure estar perto de pessoas queridas que te façam bem, que te façam sorrir, sabe? Aquelas pessoas que gostam de contar uma coisa engraçada, uma piada. Enfim, por mais que o momento seja difícil, por mais que a espera seja angustiante, mas é necessário manter o autocontrole das emoções. Procure não pensar no pior, ou não se compare com outros casos de curas milagrosas ou pessoas que vieram a falecer em razão da doença, porque cada pessoa é única, né, gente? Cada pessoa funciona de um jeito, tem uma fisiologia diferente, um organismo diferente, reage de maneiras diferentes. Então, não deixe a peteca cair, não se compare com os outros, cuide da sua mente, das suas emoções. Se você tem fé em Deus, procure se apegar à sua fé, se fortalecer em Deus, porque a própria ciência já comprovou que a fé é a chave que dá acesso à cura. A fé
quando existe 1% de sobrevida, 99% é fé. E eu me arrisco em ir além. Quando a medicina dá 1% de sobrevida para essa paciente, 100% do milagre depende da fé dessa pessoa. Então se apegue com Deus. Você que é família, que tem um familiar que talvez esteja passando por esse processo, procure também se autocontrolar nas emoções para passar força para essa pessoa, para dar disposição, dar um conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra amiga. Se essa pessoa também estiver na sua fase aí de reserva, quiser ficar um pouco só, respeite, deixe passar um tempo, depois procure introduzir atividades para essa pessoa que possa descontrair, para que ela possa descontrair dessa situação, tá? E quando menos esperar, o seu chamado no CIGEG vai acontecer, o seu tratamento vai andar, com certeza tem muita chance. Com os recursos que O que hoje em significa dia gostar de filmes de tem comédia? muitas Mensagem não lida. chances de ser curado. Mas é preciso também, por outro lado, refletir em um outro ponto. E quando a cura não vem da maneira que se espera, né? Quando é descoberta, a doença é descoberta em um estágio avançado e não dá tempo de tratar, e essa pessoa, por vezes, venha ao óbito. Isso não significa que ela perdeu a batalha, tá? Muito pelo contrário. Essa pessoa, ela foi forte o suficiente, ela foi resistente aos extremos, ela foi resistente ao máximo que pôde para lutar contra a doença. Só que essa pessoa também se cansa, tem um momento dela de sentir cansaço, né? Então, quando ocorre o óbito, eu entendo que é também um tipo de cura, né? A pessoa, quando chega ao ápice da exaustão, que ela declara que não aguenta mais, né? Que ela precisa descansar, e esse descanso vem através da morte, eu entendo que isso também é um tipo de cura. É claro que quem fica sente, sofre a dor da separação, pelo ocorrido, fica a saudade, a dor da saudade, mas a sua vida também não vai parar, né, junto com essa pessoa. A sua vida vai continuar e deve continuar. Você tem que colocar na sua mente, procurar trabalhar a sua mente, as suas emoções, que essa pessoa deixou um legado de luta, de amor à própria vida. Então, enquanto esteve aqui, ela fez o que podia, o que era possível para alcançar a tão esperada cura, né? O tão esperado bem-estar. E é nisso que a gente tem que
se espelhar nos exemplos, nos bons exemplos de resistência, de resiliência, de amor à vida. Então, valorize a sua vida, por amor a Deus, por amor a essa pessoa, esse ente querido que com certeza se estivesse aqui ia querer sim que você reagisse, ia querer ver você trabalhando, reagindo, seguindo em frente, com coragem, com amor à sua própria vida. Se cuide, é a mensagem que eu tenho para você. A vida não acabou, a batalha pela cura do câncer continua. As pesquisas estão aí, cada vez mais avançadas, os recursos estão chegando. Daqui a pouco será disponibilizado em demais unidades de saúde, tá? Então, até o momento, temos o INCA e, obviamente, o INCA e o outro, esqueci o nome, o instituto lá da Fiocruz, perdão, esqueci por um momento. Então, a Fiocruz também disponibiliza tanto o exame quanto o tratamento. Então, a tendência é que esses recursos se expandam, se espalhem por outras unidades. Por enquanto, também temos nas redes privadas, nos hospitais, São Vicente de Paula, no centro da cidade, temos o Hospital Israelita Albert Einstein, na Tijuca, e na Zona Oeste temos o Hospital da Barra. São os locais que podemos encontrar esses recursos de tratamento aí da crioblação e o exame de mamografia com radiomix e inteligência artificial. Então, eu deixo aqui para você os meus votos de boa sorte, que tudo dê certo, que você tenha fé, que tudo já deu certo, tá bom? Não desiste, não desista, continue lutando e se cuidando, vá ao médico regularmente, procure fazer o seu check-up, cuide-se, se valorize. Essa é a mensagem de hoje que eu tenho a transmitir para vocês. Deixo aqui os meus contatos, caso surja alguma dúvida, você queira enviar sua pergunta ou o seu convite aí para participar de algum evento, como feira de saúde, aí na sua comunidade, na sua ONG, no seu local de trabalho, na escola, igreja, enfim. Então, os meus contatos do Instagram é Ana Santos Fisio04, é o mesmo do YouTube. O e-mail é Anatalia, tudo junto, sem H, .sma.fisio@hotmail.com, anatalia.sma.fisio@gmail.com, e o WhatsApp é o DDD 21 99886 2946, 21 9
9886-2946. Então, que Deus te abençoe, se cuide e até a próxima, se Deus quiser. Pausar.